Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra de hoje é o Espiritismo, um olhar para o futuro. E nós começamos de início analisando o seguinte: são incontáveis as tentativas de nos levar para dentro e nós vamos sempre para fora. O que isso quer dizer? Está primeiro relacionado à nossa existência. Eu queria que todos compreendessem que esse é o momento mais sublime da nossa existência, independente do que está acontecendo. Porque quantas não são as encarnações que nós estamos aqui na Terra? São incalculáveis, mas para nós, o que parece claro é só o momento presente. E para aquelas pessoas que estão despreparadas, tudo que está acontecendo é um castigo de Deus, é algo que não poderia estar acontecendo com cada um de nós, porque nós somos pessoas tão boas, pessoas tão equilibradas, pessoas que fazem tudo certinho e de repente precisam passar por uma situação dessa. Só que a nossa realidade não é essa. Nós não estamos sofrendo porque é um castigo de Deus. Porque, segundo a chamada da palestra, são grandes as tentativas de nos levar para dentro e nós vamos sempre para fora. Já esteve aqui na Terra Buda, Krishna, Moisés, Sócrates e outros mais. Todos esses que tiveram aqui na Terra não deixaram de trazer o conhecimento para cada um de nós. Mas ao invés de nós pegarmos os ensinamentos que eram colocados para cada um de nós e colocarmos para dentro, nós colocávamos para fora. Nós não utilizávamos interiormente. Isso acontecendo, e nós ficamos sabendo hoje que cada um deles era enviado de Jesus. Jesus mandava essas pessoas como se fossem missionários. Vai lá e passa esse ensinamento para aquele povo que está vivendo lá, para ver se eles absorvem, para ver se eles se melhoram, para ver se eles possam viver mais felizes na encarnação que estão tendo. Mas em nenhum dos chamados nós atendemos. Aí o que Jesus resolve fazer? Ele resolve se corporificar aqui na Terra. Ao invés dele ficar cuidando de nós espiritualmente e mandando outras pessoas em seu lugar, ele simplesmente resolve descer de corpo e alma. Só que ele não veio para falar nada, não. Ele não chegou aqui e não ficou falando. O que Jesus fazia na realidade, ele simplesmente pegava os ensinamentos e colocava em prática por suas próprias ações. Então ele não falou nada, ele não escreveu nada, ele simplesmente exemplificou aquilo que nós precisávamos fazer no decorrer da nossa existência, naquela época e principalmente nos dias de hoje. Porque nós podemos comparar a turbulência que nós estamos passando hoje com aquela pesca que teve a turbulência, onde os apóstolos estavam no barco, todos temerosos, achando que iam morrer. Mas Jesus fala: se acalma, vamos acalmar tudo, porque sempre tem um ensinamento em tudo aquilo que está acontecendo. Agora, o que ele falou, o que ele ensinou, eu sempre falo nós, porque nós poderíamos estar encarnados lá. E estando encarnados lá, não absorvemos os ensinamentos que ele passou
Aí o que acontece? Agora vem a doutrina dos espíritos, trazer o cristianismo redivivo, que são todos os ensinamentos de Jesus colocado a nosso favor no decorrer dessa existência que nós estamos vivenciando. Não importa se cada um de nós que estamos aqui assumimos o compromisso na espiritualidade ou assumimos o compromisso aqui na Terra. Importa o que nós vamos fazer com esses ensinamentos. Vamos continuar colocando para fora? Para muitas pessoas, o que é mais importante dos ensinamentos do Cristo é o crucifixo. Mas também não vamos julgar esses irmãos, não. Porque a forma que eles escolheram para se ligar com Deus Pai ou com o próprio Mestre Jesus. Agora, para nós, quando nós absorvermos o ensinamento, nós temos que interiorizá-lo. Vamos colocar esses ensinamentos que a doutrina está passando para todos nós e colocar ele para dentro. Vamos trabalhar ele dentro de nós. Existem virtudes que nós não conhecemos. Existem sentimentos que nós não conhecemos. Existe tanta coisa que nós podemos fazer agora sem perder a paciência, sem perder o equilíbrio, sem passar por dificuldades, sem passar por necessidade. É um momento de se reinventar. É para isso que nós estamos sendo forçados a nos jogar para dentro, a fazer um exame de reflexão. O isolamento serve para isso. Para nós entendermos que o outro faz falta na nossa existência, que a sociedade faz falta na nossa existência, que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não tem mais espaço nesse mundo que nós estamos vivenciando para que nós possamos ser felizes de verdade. Na Bíblia Sagrada está escrita o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que, lançando a rede ao mar, encontrou uma pérola, uma pedra preciosa. Encontrando-a, foi e vendeu tudo que tinha. Poxa, ele foi pescar, encontrou uma pérola. Uma pedra preciosa não é algo de muito valor? Aí ele encontra a pérola, vai vender tudo que tinha? Nós podemos analisar que poderia ser uma pessoa rica, em primeiro lugar. Se foi vender tudo que tinha, era uma pessoa rica. Se fosse uma pessoa que não tinha bens, ele ia adquirir bens porque ele encontrou uma pérola preciosa. Mas aí ele foi e vendeu tudo que tinha. Só que nós precisamos entender os ensinamentos que o mestre está sempre passando em algo que está acontecendo, ou em uma história que está sendo desenvolvida por ele. Primeiro, pelo seguinte: a pérola, aqui ela está no sentido figurado. A pérola poderia representar para nós os escritos sagrados, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo, as bem-aventuranças. Essa é a pérola que aquele pescador encontrou naquele exato momento. Só que quando ele foi vender tudo que ele tinha, ele foi se despojar de tudo aquilo que o inferiorizava. Mais uma vez o orgulho, mais uma vez o egoísmo, mais uma vez a vaidade, os vícios que ele tinha, os defeitos, os apegos. Foi tudo isso que ele foi fazer neste exato momento. E nós precisamos aprender a fazer a mesma coisa. Porque a pérola para nós, hoje, chama-se doutrina dos Espíritos. Ou pelo menos o Evangelho segundo o Espiritismo,
ou o livro dos Espíritos, que são os livros básicos da doutrina para fazer a nossa base na existência que nós estamos tendo. E aí, encontrando essa pérola, quando nós abrimos ele, nós encontramos uma pérola luminosa que vai nos preenchendo aqui dentro. Nos momentos de dificuldade, faça uma leitura. Um pequeno trechinho, foi falado no Evangelho do Lar aqui. Faça um pequeno trechinho, aí absorva todo aquele conhecimento, coloca para dentro, vê o que Jesus está pedindo ali, vê o que a espiritualidade está tentando nos alertar a respeito desses ensinamentos que foram colocados para cada um de nós ali. Eu tenho plena certeza que a existência de cada um de nós vai mudar lentamente. O Espiritismo veio no século XIX. Não é invenção desse tempo. Ele veio no século XIX como um conhecimento para todos nós. Mas quando nós vamos buscando o entendimento a respeito da doutrina, nós vamos percebendo que ele veio muito antes ainda. Mas é no século XIX que ele vem de uma forma organizada. E ele veio de forma incompleta. Primeiro porque o Kardec, ele precisava falar para um povo de um tempo. Ele não precisava falar para nós, que estamos em pleno século XX. Ele não tinha internet, ele não tinha WhatsApp. Ele não tinha condições de estar em contato com o mundo inteiro. Então, ele veio de forma incompleta. Ele lançou um foco de luz pequenininho. Só que esse foco de luz, conforme nós vamos vivenciando ele vai crescendo. E ele vai se completar. E cada um que está dentro desta casa hoje, não importa se é trabalhador de GESB, não importa se está sentado na cadeira como assistido, ou faz parte da sociedade. Nós todos somos colaboradores. Não existe hierarquia, não existe alto do altar para ninguém ser privilegiado. Então, todos nós somos colaboradores. É ir colhendo os ensinamentos e ver aonde eu posso colaborar, o que eu posso fazer, aonde que eu posso ajudar nesse momento que está acontecendo. E a gente vê tanta coisa boa na televisão, pessoas doando o seu tempo para pessoas que têm necessidade, dificuldade. Ah, mas eu não posso sair de casa. Faça uma prece. Envie um pensamento bom. Pega o telefone, principalmente liga para aquela pessoa com quem você tem divergência, para você realmente encontrar a paz, o amor, o equilíbrio, a esperança e a fé que você precisa para dar continuidade àquilo que vai acontecer, né? E com a colaboração de todos que estão à nossa volta, tudo vai mudando lentamente. Porque o Espiritismo é o grande eixo e a transformação dos homens em todos os sentidos. O dia que nós entendermos de verdade a capacidade que essa doutrina tem de fazer uma transformação em nós, a nossa vida vai mudar. Eu sei que tem dias que não vai ser fácil. Eu sei que vão ter dias que vão ser difíceis. Mas a hora que nós entendermos o que essa doutrina está proporcionando, o dia que nós entendermos que tem alguém aqui do meu lado, alguém aqui do lado de cada um de vocês, ou alguém do lado da pessoa que está nessa sociedade, aí nós vamos entender que nós não precisamos ter muitas preocupações, porque independente de nós estarmos sozinhos, dentro do nosso lar tem alguém nos acompanhando, tem alguém nos emitindo luz, tem alguém nos emitindo bom pensamento. Então vamos procurar ficar um pouquinho afastado de tudo que é negativo. Não vamos dar vazão a conversas que estão acontecendo por aí. Vamos dar o nosso melhor.
Vamos modificar aquela mensagem que nós recebemos. Vamos parar ela por ali. Não vamos colocar para frente. Porque se nós fizermos isso, aí sim nós vamos dar vazão para tudo que está acontecendo e crescendo. Deus nunca erra. Permite que nós nascemos na família que nós merecemos. Nós não pedimos para nascer naquela família, só que nós imploramos. Quanto nós imploramos para nascer naquele ambiente familiar? Quanto nós imploramos para ter aquela mãe que algumas vezes é um pouquinho chata demais? Quantas vezes nós imploramos para ter aquele pai que às vezes não é o pai que nós queríamos? Quantas vezes nós imploramos para ter aqueles irmãos com quem nós não nos damos bem ou nos damos bem até demais? Se essa reunião não fosse feita, se essas pessoas não estivessem presentes para nós reencarnarmos, desde os nossos avós e mais para trás ainda, pode ter certeza que nós não estaríamos aqui. Nós ainda estaríamos lá na espiritualidade, na fila, esperando uma oportunidade. Mas graças ao bom Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade que está aqui presente, nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Então aproveitemos esse momento da nossa existência. Vamos procurar, então, ver todos os nossos acertos de conta com aquelas pessoas que estão lá na nossa casa. O Lacordaire, um dos grandes também divulgadores da doutrina, ele passa para nós a escala da caridade, que é a chave do céu. E aí nós temos que fazer uma escala de caridade. Na base da escala, colocamos nós mesmos. Seja caridoso com você mesmo. Faça tudo de bom e do melhor para você ou para nós, procurando nos aceitar da forma que nós somos, da forma que nós viemos. É dessa forma que nós pedimos para estar aqui. Então nós temos que procurar dar de tudo de bom e do melhor para cada um de nós. Depois que nós nos harmonizamos espiritualmente, nós nos equilibramos espiritualmente, nós vamos subir um degrau. E aí nós vamos cuidar dos nossos pais, que foram aqueles que deram a oportunidade de nós termos o corpo físico que nós temos. Então é deles que nós temos que cuidar. Ah, mas o meu pai me tratou com ingratidão. Não importa. O nosso amor relacionado a ele é muito mais importante. Porque ele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui. Se algo diferente aconteceu, é porque houve uma necessidade. Ou alguma lição nós precisamos aprender. Então não vamos cobrar do outro aquilo que nós não podemos dar. Vamos trabalhar esse sentimento em nós. Ele, na verdade, precisa do nosso carinho e do nosso amor. Depois, subindo mais um degrau nessa escala da caridade, nós vamos cuidar dos nossos filhos. Daquele que está bem ou daquele que está em dificuldade, algumas vezes vivendo em função do vício, do álcool, da droga, ou por qualquer problema que ele esteja passando. É ele que precisa do nosso carinho, é ele que precisa do nosso amor, não da nossa repreensão, mas que nós tenhamos paz, consciência e equilíbrio de encontrar o ponto fraco aonde nós podemos ajudar ele. Feito isso, nós vamos continuar seguindo a escala da nossa caridade com a nossa sociedade e principalmente dentro da casa espírita. Não adianta eu frequentar de um grupo que serve de cesta básica ou de um grupo que faz parte de costura se o meu coração não está pronto para colocar o amor para fora. Porque vai ter dia que no meio da conversa, na costura ou na cesta básica, nós vamos chegar do lado do nosso companheiro. Olha, fulano, aquela pessoa ingrata, ou aquela pessoa com quem nós não gostaríamos que estivesse aqui, não veio.
Então, hoje dá para a gente trabalhar sossegado. Na verdade, isso é fazer caridade. Caridade é aprender a conviver com o outro da forma que ele é. A confiança é tudo quando acreditamos num futuro. E tanto Paulo de Tarso, quanto Rufus, o filho de Cirineu, confiaram no Cristo até o fim da sua existência. Esse Rufus, ele é filho daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. E quando esse homem ajudou a carregar a cruz, o filho dele se tornou cristão. E todos, tanto um como o outro, Paulo de Tarso e Rufus, estavam para ser mortos. Só que eles tinham que renegar ao Cristo para não morrer. E foi proposto isso ao Rufus. Ou você renega ao Cristo, ou a sua família vai ser vendida para ser escrava. Era uma mulher e 2 filhos. Em nenhum momento Rufus titubeou. Ele eleva os pensamentos a Jesus e a Deus nosso Pai e fala o seguinte: Senhor, antes de ser minha mulher e antes de serem meus filhos, são teus filhos também. Cuide deles da melhor forma possível. E continuou firme na sua fé. Numa dispersão dos soldados romanos, a pessoa que ia comprar a família dele como escravo foi no ouvido dele e falou o seguinte: morra em paz, meu irmão, eu também sou cristão. Aí ele abre um sorriso, chega até a morte e vai em paz, porque sabia que a família dele estava amparada. E Paulo de Tarso, em todos os seus ensinamentos, sempre falou da vida futura que começa na vida presente. Começa agora. Começa hoje. Começa nesse exato momento. Acreditem na força que cada um de vocês tem. Acreditem na força que cada um de nós temos. Nós podemos fazer tanta coisa em 1 minuto, em 1 segundo. E isso vai nos dar a chave dos céus que nós queremos. Que não é um paraíso, não. Mas é um plano um pouquinho mais elevado que esse, quando chegar a nossa hora de ir, sem adiantar a sua hora. É na hora certa. A hora que Jesus falar, vem, nós vamos. Não é adiantar a sua hora. Agora, alcançar esse reino dos céus, não precisa ir para plano elevado nenhum também. Porque o reino dos céus é aqui na terra também. E o reino dos céus é dentro do coração de cada um de nós. Então aproveitem a oportunidade que estão tendo, os ensinamentos que estão tendo, tudo que está acontecendo. Procurem ver o que vocês precisam aprender. Procurem ver de que forma vocês podem pegar o conhecimento que nós vamos interiorizar agora, para depois colocar para fora, não com palavras, mas com ações. Procurando da melhor forma possível fazer o seu melhor. Que essa espiritualidade aqui presente nos amparem, nos dê toda a força necessária que nós precisamos e nos indique o caminho que nós precisamos seguir através das nossas intuições. Muita paz a todos.